Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando, voltando a falar das aulas de CNC, né? Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre o código G02 e G03, né? Que representam justamente deslocamento circular, né? Nas coordenadas que envolvem programação CNC. Bom, então o que acontece? Nos programas CNC é comum, né? Deslocamentos que ocorram de forma circular, né? Ou seja, venham condicionar raio ou movimento circular como um todo, né? Então, exemplo, essa figura aqui, se a gente for observar o ponto aqui inicial dela, né? E for observar os deslocamentos, a gente vai ver que tem uma série de raios. A gente vai ver que tem uma série de raios aqui. E esses raios, eles levam em consideração pontos de deslocamento de início e fim que venham a condicionar o movimento anti-horário ou movimento horário, né? Então a gente tem essas duas condições. O que acontece? O código G3, né? Código G3, ele representa justamente o movimento anti-horário. Já o código G2, ele representa justamente o movimento horário, né? Então a gente tem, se a gente for fazer a relação para completar os principais códigos de deslocamento, a gente tem o G0, que representa o movimento rápido, e o G01, que representa o deslocamento linear. E na sequência a gente tem o G2 para o deslocamento horário e o G3 para o anti-horário. Se a gente for observar aqui na figura, o que acontece? Partindo desse ponto A para o suposto ponto B aqui no final desse raio aqui de 10 milímetros, a gente vai ter um deslocamento da ferramenta que vai fazer justamente esse movimento. Ou seja, do ponto A para o ponto B, né? Esse deslocamento do ponto A para o ponto B, se a gente for observar, ele é um deslocamento do tipo anti-horário, né? Ou seja, se ele é um deslocamento do tipo anti-horário, ele representa que sua relação no que diz respeito ao código vai ser identificada com o código G03. Se a gente for dar continuidade aqui, a gente tem aqui um deslocamento linear, né, de B para C. Esse deslocamento linear, a relação é o G01. E observa aqui que do ponto C para o ponto D, ou seja, o final aqui do raio, a gente vai ter um novo deslocamento circular, só que agora é um deslocamento circular horário. Então, como é um deslocamento circular horário, ele vai ser representado pelo código G02. Tá bom? Então, essa é a relação que a gente tem de deslocamento. No próximo vídeo, a gente vai estar fazendo a tabela, né, desse desenho, né, que está indicado para vocês, tá bom? Então o objetivo é que a gente falar um pouco sobre o G2, G3 e no próximo vídeo a gente vai fazer a tabela de deslocamento completa desse gráfico, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte CNC. Hoje a gente vai estar falando sobre o código G2 e G3, mas aplicado na tabela verdade, né? Ou seja, aplicado num diagrama, né? Ou num desenho específico, né? Para quem viu a última aula, né? A gente falou sobre o G2 e G3 nesse desenho e agora a gente vai estar dando continuidade, né? Primeiro ponto que a gente precisa ter como base é justamente a referência, né? Ou seja, esses desenhos, né? O processo de fabricação via programação CNC, ele vai ter sempre uma referência, né? No que diz respeito à peça, né? O famoso zero peça, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem deslocamentos ocorrendo no eixo Y e deslocamentos ocorrendo no eixo X, né? E o zero está justamente representado aqui nessa marcação. Né, observa que aqui tem a questão das coordenadas, né, ou melhor, das cotagens do desenho. A gente vai tomar como base essa referência aí, como o zero peça. Né? A gente vai estar trabalhando essa relação da tabela verdade com base nas coordenadas absolutas. Né? Então, só para relembrar, a coordenada absoluta toma como base, de fato, a referência como valor indicativo, né, exclusivo do ponto zero, né, da peça. Você pode perguntar, pô, ok, mas existe algum outro? Existe o incremental, né? Na programação incremental, cada deslocamento ele se torna uma referência para o deslocamento subsequente. Né? Então, se eu deslocar do ponto A para o ponto B vai ser a referência para o ponto C, e assim sucessivamente. No caso da coordenada absoluta,
todos os pontos vão tomar como referência apenas o zero peça, ok? Bom, primeiro detalhe aqui, a gente vai estar trabalhando aqui com essa tabela, né? Então aqui na indicação aqui da linha, dessa primeira linha, observa aqui que a gente tem o N01, o N01 representa apenas que indica a primeira linha, o x0 representa o ponto zero do x, o y0 ponto zero do y, e o zero do g, né? Ou seja, G0, né? Que é essa indicação aqui, representa deslocamento rápido, né? Então o que é que significa isso? A ferramenta do ponto de onde ela estiver no equipamento, ela vai deslocar para esse ponto aqui, né, zero peça, de forma rápida, né? Ou seja, levando em consideração as velocidades máximas do equipamento para esse ponto, né? Ou seja, não vai ter usinagem, ela vai deslocar rápido para esse ponto, aí para dar continuidade ao processo, tá bom? Então, a primeira linha aí é justamente o x0 e y0. Então, como aqui é o ponto de referência, aqui é o eixo zero, tanto para x como para y, né? Ou ponto zero para os dois. Bom, na segunda linha, o que acontece? Aqui a gente já tem um deslocamento para o ponto inicial da usinagem, né? Então, a gente vai ter o deslocamento para o ponto A. Esse deslocamento da peça a gente vai fazer seguindo esse sentido aqui, que estou marcando aqui para vocês, né? Então ele vai fazer esse movimento aqui até voltar para o ponto A, né? Então esse ponto aqui vai ser o marco de referência, né? E ele representa justamente o primeiro deslocamento, né? Então a ferramenta ela vai fazer esse deslocamento até o ponto A, né? Então também não tem usinagem, por isso que o Z aqui permanece zero. E esse ponto, qual é o valor dele? Se a gente for observar aqui no desenho, observa que a gente tem aqui o raio indicativo da peça que é 10 milímetros, né? E o comprimento total até o final do raio 20, né? Tomando como base aqui o centro, né? Então, como o comprimento total é 20 e o raio é 10, a gente só vai subtrair 20 de 10, que a gente vai pegar esse deslocamento aqui inicial para o eixo X, que é justamente de 10 milímetros. Agora, observa aqui na indicação do gráfico que para o lado direito é positivo e aqui para cima é positivo, ou seja, positivo respectivamente para o x e para o y. Como o deslocamento ocorreu no eixo x e foi contrário ao zero, os valores positivos de x significa que ele teve um deslocamento negativo com base na referência, né? Então, se essa aqui era a referência, né, ele teve um deslocamento contrário, um deslocamento negativo de quanto? Menos 10 milímetros, né? Então, ele deslocou, né, menos 10 milímetros para esse ponto, né? Agora, que ponto é esse? Esse ponto inicial aqui é justamente esse ponto A, né? É esse ponto aqui, né? Então, ele está 10 milímetros distantes aqui em X e em Y ele está com base nessa distância, ou seja, 35 milímetros. Observa que em Y ele deslocou positivo, né? Então, o primeiro ponto aí do programa, né, ou a segunda linha, ela é x menos 10 e y 35, deslocamento ainda em G0, porque é o ponto inicial da peça e ainda não teve usinagem. Tá bom? Então, essa é a primeira linha de deslocamento para um ponto efetivo, né, de coordenada de fabricação. Na terceira linha, observa que o deslocamento ele vai para x menos 20, y 25, o raio é de 10 milímetros e o código de deslocamento G3, ou seja, código de deslocamento sentido anti-horário. Vamos interpretar essa linha. O primeiro ponto, x, por que x menos 20? Observa que ele vai desse ponto A para o final do raio, ou seja, o ponto aqui, vou marcar aqui como ponto B, né? Então, esse seria justamente aqui o segundo ponto. Esse segundo ponto, qual é o deslocamento dele? Observa que o total aqui, com base no centro, é de 20 milímetros, né? Então, a distância em x para esse ponto aqui está aqui marcada como 20 milímetros, né? Só que negativo porque ele está contrário à referência positiva, né, do deslocamento x, ou seja, do zero. Então, ele está deslocando em x menos 20. E em y? Y, se você observar o anterior, o ponto A, ele inicialmente estava em 35, só que agora ele vai para um valor menor. Um valor menor de quanto? O raio, como é 10 milímetros, a gente vai ter justamente agora a subtração de 35 menos 10. Ou seja, ele vai para Y 25.
Aí você diz, poxa, mas continua positivo? Continua positivo. Vou explicar por quê. Se aqui é o ponto B da peça, observa que ele ainda está acima da linha que representa o zero do Y. Né? Ou seja, qualquer valor para cima desse ponto zero aqui será positivo para o eixo X. Ou, desculpa, para o eixo Y. Para baixo aqui é que os valores serão negativos, já que a gente está tomando como base coordenada absoluta. Então, você já tem aqui a referência de por que y, ou por que x menos 20 e por que y 25. Né? O outro ponto aqui indicado é o G3. O G3 ele veio por causa do deslocamento que ocorreu circular, e esse deslocamento ele é anti-horário. Então, como o deslocamento é anti-horário, ele é deslocamento G3. E o R10 representa justamente o raio da peça, que está aqui indicado como 10 milímetros, tá bom? Esse vídeo, né, eu vou dividir ele em algumas partes para ele não ficar tão longo e você poder estar analisando, né, cada ponto que a gente está verificando. Né? Então, vamos fechar esse vídeo na próxima linha agora, né, na linha 4. Né? Ou seja, ele está indo para o ponto subsequente. Né? A gente tem aqui o ponto B e ele está indo agora para o ponto C. Né? Esse ponto C é justamente o início do próximo raio. Mas esse deslocamento aqui de B para C, observa que ele ocorre de forma linear. Né? Ou seja, ele fez o movimento do raio e desceu de forma linear para o ponto subsequente, que é o ponto C. Então, esse ponto C aqui, vamos analisar aqui os deslocamentos dele. Né? Vamos ver primeiro aqui em X. Em X, se você observar, tanto B quanto C, eles estão com a mesma distância. Né? Ou seja, 20 milímetros era a distância de B. E C também ele está no mesmo deslocamento, ou seja, 20 milímetros. Então, observa aqui que essa linha 4 também permanece com 20. Lembrando que é 20 negativo porque está ao contrário do ponto de partida. Né? Então, tanto a linha 3 como a linha 4 permanecem na mesma referência de x menos 20. O que é que mudou? Mudou agora o y. O y agora foi para 12. Por que 12? Se você observar essa linha 0... Aqui, observa que o raio de indicação dessa parte aqui da peça é de 12 milímetros. Né? Então, como o raio é 12, significa que essa altura é de 12 milímetros. Né? Então, não precisa nem subtrair. Eu já sei que do ponto 0 para o ponto C, a altura é 12 milímetros. Né? Então, nesse caso aqui, o Y12. E o G1, porque o deslocamento ele ocorreu de forma linear. Aí você pergunta, pô, mas por que não é G0 como aqui inicialmente? Já que foi deslocamento de um ponto onde a ferramenta vai estar no equipamento para o ponto 0 e desse ponto 0 para o ponto A. Esses dois movimentos eles ocorreram de forma rápida, né? Ou seja, G0 porque não teve lógica de fabricação, ou seja, não teve usinagem. Já agora, do B para o C, observa que aqui já é contorno da peça, né? Ou seja, já está ocorrendo a usinagem. Então, a gente precisa de velocidade de corte específica. Né? Então, por isso que é o G1. O G1, tanto o G1 como o G2 e G3, eles sempre vão estar atrelados a uma velocidade de corte. Quando a gente estiver realizando programas específicos, né, referente à fabricação, a gente vai estar falando sobre essa questão dos parâmetros de corte. Né? Então, do B para o C, deslocamento linear, G1. Marcação em X, menos 20, né? Ou seja, ele está na mesma distância para o eixo X, igual como estava o eixo o ponto B, e para o Y ele se aproximou mais do zero, né? Ele estava em 25 e agora foi para 12. Tá bom? Então a gente dá uma pausinha aqui e volta no próximo vídeo aí da próxima linha, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Né, dando continuidade aqui à nossa tabela, né, da parte de programação, né, a parte de programação CNC, né, tabela verdade, a gente agora vai para a quinta linha do programa. Né? Lembrando que a linha 4 ele representa justamente, só marcar aqui todos os pontos, né? Aqui o ponto B, final do raio, né? Desse raio inicial aqui de 10 milímetros, e aqui a gente deslocou para o ponto C, que é justamente esse deslocamento linear, e foi onde a gente parou. A próxima linha é justamente o ponto D, que é o final desse raio, né? Aqui de 12 milímetros indicado. Né? Aí já fica a observação, né, do deslocamento do A para o B. A gente teve deslocamento anti-horário, do C para o D é deslocamento horário. Né? Então a gente já sabe aí que é deslocamento
G2. Né? Então, aqui marcando aqui na tabela, essa próxima linha, essa linha 5, se a gente for observar os pontos, né? Já que a gente vai ter esse próximo ponto aqui marcado, o que é que vai acontecer? Primeiro ponto aqui em X, né? Qual o deslocamento? Se a gente for observar aqui, a gente já teve 20 milímetros e tem agora o complemento com 12 do raio. Né? Então, a gente vai ter 12 mais 20, né? Que vai dar o total aí de 32, ainda contrário aos valores positivos. Né? Então, nesse caso aí, vai ser menos 32 aqui para X. E para Y, observa que agora ele está exatamente na linha 0, né? Ou seja, está no ponto de referência. Né? Então, como ele está nesse ponto de referência, agora ele fecha o deslocamento da peça. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ele fecha o deslocamento e o deslocamento ele fica exatamente ali no 0. Né? Ele estava anteriormente aqui no 12 e agora desceu esses 12 milímetros que estava faltando para chegar à linha 0. Então, aí ele está com Y0. O G2 indicando que é o deslocamento no raio horário e o R12 é a indicação do raio da peça. O próximo ponto ele é bem interessante, que é o seguinte. Depois da linha 5, existe um ponto aqui que é linear. É um deslocamento curto, mas ele é um deslocamento linear. Né? Ou seja, é um deslocamento aí na linha 6 que ainda é G1. Então, vamos analisar esse ponto aqui, se ele é verdadeiro ou não. Né? Então, a gente teve o ponto aqui inicial, que é o final do raio de 12, e vai ver esse outro ponto aqui para verificar se existe algum deslocamento linear ou não. Então, vamos observar o seguinte. Deixa eu apagar aqui. O próximo deslocamento, né, se a gente fosse levar em consideração o comprimento da peça, que é essa linha aqui, ela tem um comprimento de 40 milímetros. Né? Então, teoricamente, se a gente fosse para esse último ponto aqui, a gente teria x menos 40. Só que antes de chegar, observa que tem um raio aqui, um raio de 5 milímetros. Né? Então, como tem um raio de 5 milímetros, a gente tem um recuo aqui de 5 milímetros. Esse recuo de 5 milímetros, se a gente subtrair de 40, a gente vai ter justamente 40 menos 5, que vai dar igual a 35 milímetros. Né? Então, nesse caso, observa que o último ponto que a gente parou foi 20 mais 12, ou seja, 32 milímetros, que é esse aqui. Então, se a gente for observar essa lógica aqui do raio, do 32 ele ainda vai para o 35 para poder completar o raio de 5 milímetros. Né? Então, de fato, antes de iniciar o raio, ele tem aqui um deslocamento linear. Né? Um deslocamento de quanto? De 3 milímetros só de comprimento. Então, quando ele fechar o final do raio de 12, ele vai ter um deslocamento linear de 3 milímetros. Né? Então, como ele já tinha deslocado 32 mais 3, 35 milímetros, esse 35 aí, ele está ainda na condição oposta aos valores positivos de x, então a gente aí vai ter menos 35. E observa que ele tinha fechado o raio de 12 milímetros na linha 0 do y e permanece ainda na linha 0 do y, né? Então ele aqui não muda, ele ainda continua y0. Né? E como o deslocamento foi linear, o deslocamento foi o G01. Né? Então, depois desse raio de 12 milímetros, ele ainda tem um deslocamento linear de 3 milímetros. Né? Então, até então, a gente teve o ponto B, aqui indicado, a gente teve o ponto C, a gente teve o ponto D, e agora esse ponto E, que é justamente aqui esse deslocamento linear. Na sequência, a gente vai ter esse deslocamento aqui, que é justamente o deslocamento do raio, né? Ou seja, a gente vai ter um deslocamento do ponto E para o ponto F. Esse deslocamento do raio é justamente o do raio de 5 milímetros. Né? Então, se a gente for observar esse deslocamento, ele vai, como ele já está na linha aqui final, né? Ou seja, ele vai para x menos 40, né? E para o y, observa que agora, como ele estava com raio de 5 milímetros, ou seja, ele desceu 5 milímetros em relação à linha 0 do y. Né? Então, ele vai para menos 5. Então, o valor dele vai ser justamente x menos 40 e y menos 5. O deslocamento do raio foi anti-horário, ou seja, G3, e o raio indicativo 5 milímetros. Né? Vou colocar aqui na tabela para verificar. Né? Então, aqui o deslocamento x menos 40, y menos 5, e o raio
de 5 milímetros com o código G3, né, já que foi um deslocamento anti-horário. Para o próximo ponto, né, ele vai ter agora esse deslocamento aqui linear até esse início aqui do raio de 10. Né? Esse deslocamento linear que ele vai ter aqui, se a gente for observar, vamos tomar como base aqui essa cota. Se o total dessa cota é 35 milímetros e o raio aqui é 10, ou seja, ele vai ter um deslocamento de 35 menos 10. Ou seja, ele vai estar indo para 25 milímetros. Isso no eixo Y, ou seja, Y menos 25. E no X? No X ele permanece ainda na mesma posição que estava no anterior. Né? Ou seja, ele permanece ainda com o deslocamento dos 40 milímetros, né? Ou seja, x menos 40. Né? Então a próxima linha ela vai ser x menos 40, y menos 25. O deslocamento linear G1. Né? Então essa é a próxima linha, a linha N8. Vamos fazer mais uma linha aí para poder dar uma pausa no vídeo e continuar. Né? O próximo deslocamento ele vai desse ponto aqui de início do raio 10 até o final dele. Observa que até agora a gente só verificou raios com deslocamento de 90 graus. Né? Nesse caso aqui a gente vai ter um raio com deslocamento de 180 graus. Né? O que é que muda? É só a posição final do raio. Quando a gente tem raios que eles não ocorrem com base em 90 graus, né? Ou seja, 90, 180, 270, 360, a gente utiliza o G2 e G3 com a indicação do raio. Quando são deslocamentos com valores o maior ou menor do que esses valores de 90 graus, a gente utiliza também a condição IK, né, que leva em consideração o centro de deslocamento, o ponto de início e o ponto final dele. Mas isso é tema para uma próxima aula. Bom, voltando aqui a esse deslocamento, o que é que vai acontecer? Ele vai ter esse deslocamento desse ponto inicial para o ponto final, mas o que nos interessa é a indicação para esse ponto aqui. Né? Então, esse ponto, se a gente for observar aqui em Y, observa que ele está no mesmo alinhamento do anterior. Ou seja, Y ele ainda vai permanecer como menos 25. O que é que vai mudar? O X. Se o X estava com 40 e o raio aqui é de 10 milímetros, e como ele deslocou 180 graus, ou seja, ele pegou a relação do diâmetro, né? Então ele voltou a menos 20. Né? Então X vai ser menos 20 milímetros. Por que menos 20 milímetros? Porque observa que ele está aqui parando exatamente nessa condição aqui do 20. Né? E ele recuou, na verdade, com o raio aqui de 10 milímetros, né? Já que o diâmetro é 20. Então o X vai ser menos 20. O raio 10 milímetros e a indicação do arco aqui é o arco, continua sendo o arco anti-horário. Né? Então faz a relação com o G3. Né? Então aqui para fechar aqui a indicação, a gente vai ter x menos 20 e y menos 25. G3, raio anti-horário e o raio indicado 10 milímetros. Tá bom? A gente vai dar uma pausa e aí a gente volta dando continuidade aí dessa parte da tabela para o vídeo não ficar tão longo. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade na nossa tabela aqui da parte CNC, né? A gente parou o último deslocamento aqui para o ponto H, né? E agora a gente vai ter um deslocamento do ponto H para o ponto I. Aqui é interessante, né, que para quem vem acompanhando os vídeos, observa que a gente teve um deslocamento de linear aqui do D para o E, e a pergunta é, será que do H para o I, entre o H e o I existe algum deslocamento linear ou são arcos concordantes, né? Ou seja, o término de um arco já inicia o outro. Aqui, só para confirmar, o que acontece? Esse raio aqui, ele é de 10 milímetros, né? Esse outro raio também aqui é de 10 milímetros, né? Ou seja, somando os raios aqui a gente vai ter 20 milímetros. E a gente vai ter justamente essa altura até fechar esse encadeamento aqui de 15 milímetros, né? Então, como a gente não tem nenhuma outra informação adicional, a gente já fecha aí a informação que realmente são arcos concordantes, né? Ou seja, o término de um arco é já o início do outro. Né? Então, quando terminou o arco aqui do G para o H, do H para o I, agora a gente vai verificar do deslocamento. Né? Então, do I para o ponto 0 aqui, referente ao eixo X, observa que como esse raio aqui é de 10 milímetros, e ele já tinha deslocado 20, então a gente vai ter 20
menos 5, que vai dar igual a justamente 25. Né? Então, nesse caso aí, a gente vai ter esse deslocamento. Se a gente for observar aqui na referência, já que o raio é 10 milímetros, né? Ou melhor, 20 mais 10, 30 milímetros, né? A gente vai subtrair agora do 40, então a gente vai ter 40 menos 30. Então esse valor aqui do i é justamente x menos 10. Né? Então esse deslocamento aqui é de x menos 10, e para o y, né? Que é essa altura aqui, a gente vai ter justamente 35 menos 20. Né? Então como é 35 menos 20 aí, o y vai ser menos 15. Né? Então, x menos 10, y menos 15. O deslocamento ele ocorreu com o raio, o deslocamento G2, né? Já que é raio o horário, e o raio é de 10 milímetros. Né? Então, a linha 10 ela tem aí essa informação, x menos 10, y menos 15. Né? Ou seja, x menos 10 referente a essa distância aqui para o ponto, e o y menos 15 referente à altura dele. Então, todos aí no quadrante negativo, tanto para o x como para o y. Próximo ponto, ao término do raio, esse ponto aqui, a gente tem um deslocamento linear. Observa que agora ele já está passando para o lado positivo do x. Né? Esse deslocamento aqui que ele fez, se a gente observar o raio, né, essa peça ela é simétrica. Né? Então, esse raio aqui, ele é de 10 milímetros, né? Ou seja, simétrico a esse. Então, como ele é 10 milímetros, e a gente tem aqui um deslocamento de 20, então a gente vai ter 20 menos 10, 20 menos 10 igual a 10, então esse deslocamento aqui inicial é de 10 milímetros. Então, como o deslocamento é de 10 milímetros, ele vai passar de x menos 10 para x positivo, né, 10, né? Ou seja, ele teve o deslocamento, na verdade, em escalar aí de 20 milímetros. Só que aí na condição da coordenada, já que é uma coordenada absoluta, ou seja, com base no zero peça, ela teve um deslocamento de x positivo, né, 10 milímetros. E o y permanece na mesma distância do anterior, né, ou seja, ele estava com essa distância, permanece na mesma distância que é y menos 15. Né, então ele vai para x10, y menos 15. O deslocamento, como ele é linear, é g1. Né, então ele permanece aí com o deslocamento g1. Então ele vai estar parando aqui nesse ponto, e o próximo é justamente esse deslocamento aqui no raio. Né? Ou seja, um raio simétrico, né? Igual aqui, então 10 milímetros o tamanho do raio. E ele está, ou seja, se ele estava em x10, ele está indo agora para x20. E o y, né? Ele desceu mais um pouco, né? Ele estava com y menos 15, ele desceu mais 10 milímetros, né? Então ele está indo para o y menos 25. Né? O deslocamento aí do raio, ele aí permanece ainda g2, né? Ou seja, raio horário. E o raio é de 10 milímetros. Né? Então, tá aí as informações, x20, né? O y menos 25, o g2 e o raio de 10 milímetros. Né? Próximo ponto que ele vai deslocar, ele vai agora fazer esse contorno, né? Novamente aqui. Né? Então, ele vai pegar aqui esse ponto aqui de referência. Esse ponto de referência agora, o x, ele vai estar no limite aqui do lado inverso, né? Ou seja, 40 milímetros. Então ele vai para x40. O y ele permanece na mesma altura, né? Ou seja, y é menos 25. E agora ele fez o deslocamento anti-horário, g3, e o raio é de 10 milímetros. Né? Então essa aí é a linha de deslocamento dele. x40, y menos 25, deslocamento g3 e o raio de 10. Né? Então ele vai parar exatamente aqui nesse ponto. Tá bom? Vamos fazer o último deslocamento aí para dar uma pausa no vídeo. A gente vai fazer esse deslocamento aqui. Então ele vai parar, na verdade ele vai parar aqui nesse ponto. Esse ponto, observa que o raio aqui é de 5 milímetros, né? Ou seja, o y, a gente já sabe que o y é menos 5 e o x permanece na mesma distância do que o ponto anterior, né? Ou seja, 40 milímetros. Né? Então ele vai para y menos 5, x 40 e o deslocamento é linear g1. Então tá aí a informação, né? Tá aqui a informação. x 40, né? Ou seja, essa distância, y menos 5 é a distância do raio, aqui negativo, e g1, que é o deslocamento linear. Tá bom? A gente vai estar dando continuidade aí no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Né? Voltando aqui ao vídeo da parte de CNC, né? Das coordenadas, né? A gente parou nesse último ponto,
né, que é justamente aqui o y menos 5, né, ou seja, é referente a essa altura aqui, e o x 40, né, ou seja, ele teve o deslocamento desse ponto 0 até aqui. O próximo ponto, né, ele vai fazer esse raio aqui até fechar esse contorno, né. Então, como ele é espelhado, raio de 5 milímetros, né, ele vai estar indo para o x, já que ele estava no x 40, agora ele vai para menos 5 milímetros, né, do 40. Então ele está indo para o x 35, né, ele ainda está positivo, né, ou seja, ele está passando aqui, ele está no quadrante positivo aí do x. E o y, que estava negativo, agora vai estar no zero, né, porque ele vai estar nesse eixo de referência aqui do y. Né, então ele está indo para x menos 30, ou x 35, y 0. O deslocamento foi com raio, né? O deslocamento aí ele continuou anti-horário, né? Então deslocamento G3 e o raio de 5 milímetros, né? Então essa é a próxima linha, né? A linha 15, né? Ou seja, x35, y0, né? Ele não teve mudança aqui da linha do y. O G3 porque o raio foi anti-horário, né? E R5, que é o raio, né? Esse raio R5 é da onde? É aqui espelhado, né? Então, esse deslocamento. Próximo ponto, ele vai estar indo aqui desse ponto, a gente já verificou como ele é espelhado, né? Ele tem um deslocamento aqui linear, né? Então, é justamente esse deslocamento linear aqui da relação simétrica. Esse deslocamento, né? Se a gente for observar aqui com base nessa referência, a gente vai ter justamente o somatório aqui do raio de 10 milímetros com 12. Então, esse deslocamento, né, se a gente for observar aqui, a gente vai ter 20 milímetros e esse comprimento aqui 12. Né? Então, 20 mais 12 dá 32. Então, representa justamente esse deslocamento aqui do x32. O y0, ele ainda permanece na mesma linha. Né? Então, esse deslocamento que ele fez aqui desse ponto para esse outro aqui, ele foi um deslocamento linear. Ele está no mesmo eixo aí do y de origem, né? Então é zero. Então x32, y0. Próximo deslocamento que ele vai fazer um deslocamento em raio, né? Ou seja, desse ponto até esse aqui para terminar o raio. Né? O raio aqui ele é de 12 milímetros, né? Como está indicado. Então ele vai para a referência do x20, o y vai ser a altura do raio 12. O deslocamento ele é em raio, né, horário, né, G2, e o valor do raio é 12 milímetros. Né? Então, esse é o deslocamento que ele vai fazer aqui até esse ponto. O próximo deslocamento que ele vai fazer aqui é um deslocamento linear, né, até o início desse raio aqui de 10 milímetros. Né? Então, a gente vai pegar aqui o total 35, subtrair de 10, ou seja, ele vai para y25, né, ou seja, valor positivo. E ele permanece ainda na mesma distância do x, ou seja, se ele estava com x20, ele ainda permanece com x20. E o deslocamento em g é o g1. Né? Então, x20 e y25. Ele agora ele vai para o último raio, né, do contorno, né? Ou seja, ele vai desse ponto aqui até fechar aqui. Então, esse deslocamento aqui em raio, ele é um raio anti-horário, né? Ou seja, g3, e ele vai parar exatamente... Já que o raio é de 10 milímetros, né? Então ele vai ter 20 menos 10, que vai dar igual a 10. Então o deslocamento aqui é de 10 milímetros em x positivo. E para o y ele vai estar na totalidade, né? Ou seja, na altura aqui final, y35. O raio anti-horário, G3, e o raio indicado, 10 milímetros. Né? O último ponto do contorno é o ponto inicial. Né? Ou seja, ele vai fechar o contorno da peça, né? Fazendo esse deslocamento aqui. Ele vai fechar esse contorno justamente agora nesse ponto até o último ponto, que na verdade é o primeiro ponto, fechando aí o contorno. Né? Então esse último ponto ele tem deslocamento de menos 10 milímetros, né? Já que vai ser 20 menos o raio, e aí ele já está fechando no quadrante negativo do x. E o y35 que é a altura. Deslocamento linear G1. E aí fecha o contorno. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu. Oi pessoal, tudo bem? A gente fez o último vídeo, né, fechando o contorno, né, com base na tabela dessa peça, né, e algumas pessoas pediram para fazer a marcação de todos os pontos, né, na peça. Né. Então o objetivo aqui é só fazer a marcação dos pontos. Né. Então o primeiro ponto A, né, ele teve um deslocamento aqui em raio para o ponto B, ele teve um deslocamento linear aqui para o ponto C.
Depois teve novamente um deslocamento aqui em raio para o ponto D. Ele teve um deslocamento linear curtinho aqui de 3 milímetros, né, do D para o E. Deslocamento em raio, aqui fechando esse raio de 5 milímetros para o ponto F. Do F, mais um deslocamento linear aqui para o ponto G da peça. Do ponto G para o ponto H, né, um deslocamento aí em raio de 180 graus, né, então ele teve o deslocamento aqui para o ponto H, né. Depois ele fechou aqui esse ponto H aqui com o ponto I, fez o deslocamento aqui para o ponto J, marcar aqui o ponto J, deslocamento aqui para o K, aqui fechou aqui para o ponto L, né? Aí na verdade aí já é o espelho da peça, né? Teve um deslocamento linear aqui para o M. Então aqui do M para o N tem um deslocamento linear, né? Aqui, né? Ele não ficou aqui bem linear, mas tem um deslocamento aqui linear. O raio aqui, né? Deixa eu tentar aqui deixar simétrico aqui com C. Tem esse deslocamento, né? Aqui para o P, faz o deslocamento linear aqui para o Q, tem o raio, tem o R, e aí fecha o último ponto. Então são esses os pontos aí da peça. Então a gente viu todos esses pontos, né, fechando do R para o A, né, mantendo aí o contorno da peça, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo.